Boa noite, irmãos. Que a graça seja com todos os que amam sinceramente ao Senhor Jesus Cristo. Queria agradecer a você pela sua presença. Um prazer, um privilégio ter você conosco mais uma vez nessa noite. Que Deus o abençoe, que Deus lhe dê entendimento da sua palavra e que todos nós possamos ser nutridos, alimentados espiritualmente e que possamos aprender mais a respeito de Deus, a respeito do teu reino, para que assim possamos então ensinar a outros a respeito da fé que existe em nós. Queria convidar você a abrir então a sua Bíblia para uma leitura primária, já no Evangelho segundo João. Faremos aqui uma leitura inicial no Evangelho segundo João, no seu capítulo 1. A partir do verso 1, o texto sagrado vai nos dizer assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João, o discípulo amado, está aqui no seu evangelho, no início do seu evangelho, apresentando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo que aquele que havia sido prometido pelos profetas no Antigo Testamento estava então agora diante dos seus olhos. João Batista o anuncia. João Batista vem como seu precursor, apontando para Jesus, pregando o arrependimento, preparando o caminho para o Senhor, e Jesus Cristo então vem para os seus, a princípio para os judeus, depois também para os gentios, para todos aqueles que o receberam, como vai dizer aí o verso 12. Então esse Verbo, Jesus Cristo, se fez carne e habitou entre nós, e andou pela Galileia e foi visto por milhares de pessoas. É sobre esse Jesus Cristo que nós vamos falar essa noite. É para esse Jesus Cristo que nós estamos aqui, por ele, para a glória dele. A Bíblia trata de Jesus Cristo. O ensino da Bíblia é sobre Jesus Cristo, homem, Deus, que nos trouxe a paz com Deus, que nos trouxe a reconciliação com Deus, que fez com que eu e você, que cremos em seu nome, fôssemos reconciliados a Deus. Nós que éramos filhos da ira, fomos então adotados por Deus e agora somos feitos filhos de Deus. E esse Jesus Cristo nos deixou vários exemplos de como se viver uma vida que agrada a Deus, de como se cumprir a lei, de como agradar ao Senhor, de como agradar a Deus. E nós, eu e você, temos então em Jesus Cristo o exemplo perfeito. Não que Jesus Cristo tenha vindo ao mundo, tenha encarnado para ser um exemplo para nós, de maneira alguma. Esse não é o objetivo primário da encarnação de Cristo. Mas esse é um dos objetivos secundários e que nos ajudam a buscar, a procurar
uma vida de santidade, uma vida de pureza, andar nos passos em que Jesus andou, conforme Jesus andou. Então, olhando para Cristo, olhando para a cruz de Cristo e buscando nos aperfeiçoar a cada dia, nós nos encorajamos, porque nós sabemos que Ele, sendo Deus, encarnou, sofreu todas as tentações que nós sofremos e ainda assim não pecou. Viveu de forma perfeita, agradando ao nosso Deus, agradando ao Pai. Então, querido, nessa noite, o que eu e você devemos fazer é olhar para nós mesmos, olhar para os nossos atos, olhar para aquilo que temos feito, aquilo que temos pensado, olhar para as nossas ações e para as nossas omissões e nos colocar diante de Deus de forma humilhada, porque nós estamos, ou ainda estamos, fazendo coisas que desagradam a Deus. Nós ainda temos, muitas vezes, pecado contra o Senhor, contra a santidade do Senhor. Nós temos desobedecido os seus mandamentos, suas leis, os seus decretos, e por isso a nossa obrigação é nos colocar diante desse Deus santo, puro, poderoso, fiel, justo, bom, e pedir a Ele que tenha misericórdia de nós. Pedir a Ele que tenha piedade de nós. Pedir a Ele que trabalhe em nós, como certamente Ele está fazendo. Eu queria convidar você a, nesse momento, fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e colocar a sua vida diante de Deus. Pedir a Deus que perdoe os seus pecados. Eu pedirei a Deus que perdoe os meus pecados. E logo depois apresentarei uma oração coletiva a Deus, em nome de todos nós, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós e que nos perdoe os nossos pecados. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos nos colocar mais uma vez diante do Senhor em espírito de oração, pela mediação de Cristo, pela intercessão do Espírito, para pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que nos perdoe os nossos pecados, porque nós temos falhado, nós temos fracassado e nós temos muitas vezes cedido, dado lugar, dado vazão às concupiscências da carne, aos sentimentos pecaminosos que passam, atravessam nosso coração, a nossa mente, e que se manifestam nos nossos olhos, nas nossas ações e nas nossas omissões. Nós sabemos que isso é mal diante de Ti, nós sabemos que isso envergonha o Teu Evangelho, nós sabemos que essa não é a postura que o Senhor espera de nós, e por isso queremos, de forma muito sincera, pedir ao Senhor que nos perdoe. Que nos perdoe. Nós continuaremos, Deus, lutando para pecar cada vez menos. Nós continuaremos, Deus, lutando para nos parecermos cada dia mais com o Senhor Jesus. E nós estamos aqui envergonhados por estarmos ainda tão longe, Deus, do ponto em que deveríamos estar. Tem misericórdia de nós, nos perdoa, renova a nossa fé, a nossa confiança, o nosso vigor na luta contra o pecado. Essa é a oração que nós apresentamos a Ti nessa noite, Deus, pela intercessão, pela mediação do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Queria então convidar você a que você abra a sua Bíblia agora na primeira epístola de João, que é onde nós faremos então a nossa meditação nessa noite. 1 João, nós já chegamos ao capítulo 4 e vamos trabalhar hoje dos versículos 1 ao versículo 6. 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 6, a palavra de Deus vai nos dizer assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve.
nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Louvado seja Deus pela sua santa e preciosa palavra. Muito bem, irmãos, nós vemos então, ou temos durante as semanas anteriores trabalhado com João, já conhecemos todo o seu contexto, não retornaremos a isso, mas vemos aqui de forma muito clara que João irá abrir o capítulo 4, ao menos dos versos 1 a 6, reforçando, renovando a advertência aos crentes do primeiro século, do fim do primeiro século, e a todos os crentes que viriam após esses, para que eles estejam preparados para refutar o falso ensino, as heresias que tentariam entrar pela igreja, pelas portas da igreja do Senhor, pelas portas da igreja cristã. Nós estamos falando aqui do início da era cristã, nós estamos falando aqui da igreja primitiva, da proto-igreja, e nós estamos ao longo de toda a caminhada bíblica, ou melhor, ao longo de toda a história da humanidade, tratando desse mesmo tema. Hoje nós estamos no mês de julho do ano de 2020 e nós enfrentamos essa mesma situação, nós enfrentamos esse mesmo problema. Porque o que acontece, irmãos, ao longo do tempo, ao longo dos anos, das eras, são adaptações. Mas a tática de Satanás, a tática do anticristo, foi, e sempre será a mesma. E qual é a sua tática? O engano. Ele é o pai da mentira, ele é o enganador. Então, a sua tática é fazer com que os crentes no Senhor Jesus sejam, de alguma maneira, convidados a duvidar do Jesus Cristo que a Bíblia apresenta. Então, as variações, as mutações dessas falsas doutrinas, elas acontecem de acordo com as mudanças da cultura, com as mudanças que a modernidade nos traz, mas a síntese, o centro, o cerne da heresia é e sempre será a mesma. Aconteceu no jardim, uma tentativa de colocar dúvida no coração dos nossos primeiros pais a respeito de quem era Deus, dos propósitos de Deus, do cuidado de Deus. Houve êxito naquele episódio, e desde então vem acontecendo sistematicamente essa mesma tentativa de colocar em xeque o poder de Deus, a bondade de Deus, os propósitos de Deus para mim, para você, e através dessa dúvida colocada no nosso coração, que nós possamos então nos interessar, nos entusiasmar e até nos apropriar dessas doutrinas falsas que nos são trazidas e que têm raízes lá atrás, no gnosticismo, no docetismo, e que João apresenta aqui de forma muito clara, e que são também nos dias de hoje a nossa realidade. Nós veremos isso ao longo desse estudo, ao longo dessa noite. Então, vamos trabalhar verso a verso, como sempre fazemos, captando aquilo que João tinha para os seus leitores originais e de que forma nós, nos dias de hoje, podemos também tomar como aplicação para a nossa vida, para o nosso cuidado enquanto crentes. Versículo 1: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então João já inicia trazendo essa advertência a seus leitores a respeito das heresias que tentavam penetrar pela igreja. E João faz uma advertência aos seus leitores de que nós devemos filtrar aquilo que nós ouvimos,
de que nós devemos ter um filtro para aquilo que nós ouvimos, e de que nós não devemos acreditar em tudo aquilo que nós escutamos, e de que nós devemos saber discernir o que é verdade do que é mentira. E qual o filtro que João nos aponta aqui no versículo 1? De que nós tenhamos atenção para saber se o ensino que nos é trazido, ele provém de Deus. Ora, provai os espíritos se procedem de Deus. Espíritos aqui, se procedem de Deus, nós podemos entender de uma forma como ensinamento. Provai os ensinamentos, e se esses ensinamentos procedem de fato de Deus. Se esses ensinamentos que são trazidos a vocês procedem de fato de Deus. Então, se esses ensinamentos não procedem de Deus, não dai ouvidos a ele, não dai crédito a eles, não dai atenção a eles, porque nós sabemos que muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Então, quando nós pensamos na igreja e no evangelho da graça do Senhor Jesus sendo espalhado pelo mundo através da diáspora, da dispersão dos crentes, da perseguição dos crentes, que fez com que eles fugissem para várias regiões diferentes, e que através dessa fuga e da sua moradia em outros lugares, ali onde eles se instalavam, eles passavam a pregar o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho então foi se espalhando, obedecendo obviamente também a ordenança do Senhor Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós sabemos que junto com esse movimento há também o movimento do falso ensino. Paralelo ao ensino do evangelho, da graça, caminha o falso ensino. É isso que eu disse no início. Desde sempre existiu o falso ensino. Então, João faz a advertência aos crentes de maneira que eles não se iludam, que eles não sejam nécios, que eles não sejam tolos, que eles não sejam infantis a ponto de acreditar que em algum momento dessa caminhada da era cristã até a volta de Cristo, até o momento em que Cristo retornar gloriosamente, que o evangelho do Senhor Jesus terá a liberdade, a tranquilidade e a exclusividade de ser pregado. Isso não acontecerá, irmãos. Isso não acontecerá. Os anticristos já estão pelo mundo, preparando o caminho para o anticristo. Então, enquanto os anticristos estão pela terra, eles estão fazendo o trabalho deles, que é confundir, que é mentir, que é trazer dúvida ao nosso coração. Então, isso sempre acontecerá. A caminhada cristã, ela é comparada, muitas vezes na Bíblia, especialmente pelo apóstolo Paulo, a uma batalha, a uma luta, porque de fato é isso que ela é. Nós estamos numa grande guerra, numa grande batalha espiritual, e é um risco viver como se isso não estivesse acontecendo. João já tratou disso na sua carta, nós já vimos isso em semanas anteriores. Existe uma grande batalha sendo travada no reino espiritual, uma grande batalha. E se nós não nos conscientizarmos disso, e se nós acharmos que isso é uma brincadeira, que isso é uma falácia, nós estaremos dando oportunidade para que o diabo possa nos armar uma grande cilada, para que nós sejamos surpreendidos pelo nosso inimigo, pelo nosso adversário. Nós devemos ficar atentos a isso. Os espíritos dos quais João trata aí, provais os espíritos se procedem de Deus, trata também disso. É o conhecimento, mas esse conhecimento vem através desses espíritos. Aqueles que são os espíritos de Deus, aqueles que são enviados por Deus, estes trazem o verdadeiro ensino. O ensino que nós precisamos para sermos reconciliados com Deus. Aqueles que buscam a nossa perdição, aqueles que buscam que nós continuemos filhos da ira, aqueles que buscam que nós tenhamos o mesmo fim do seu grande líder, Satanás, ou seja, passar a eternidade
no inferno, sofrendo as agruras e o castigo eterno de Deus, a justiça de Deus, esses são espíritos malignos. E os espíritos malignos nos trazem falsos ensinos. Então, os falsos profetas estão mundo afora, como vai dizer aí João no final do versículo 1. Sempre existiram, sempre existirão. O que muda, como eu também já disse, é a roupagem. O que muda são os métodos, os adereços, mas a mensagem e o objetivo sempre será o mesmo. Sempre será o mesmo. Cabe a nós distinguir quais procedem de Deus e quais procedem do inimigo. E aí talvez você diga, mas pastor, como eu, pastor, com as minhas limitações, com as minhas deficiências, com as minhas dificuldades de aprendizado, de entendimento, terei a capacidade de discernir entre um e outro, pastor? Querido, João vai te responder isso. Filhinhos, né? Que é a expressão que João tanto gosta de usar na sua epístola, vai te responder isso. Voltemos-nos para o versículo 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então a resposta, o argumento, o ensino de como eu e você podemos distinguir, separar um do outro, o que procede de Deus e o que procede do maligno, é o fato de que aquele que procede de Deus ensina que Jesus Cristo veio em carne. De que Jesus Cristo veio em carne. Então, querido, o ensino que diz, o ensino que chega até você, a mim e a você, de que Jesus Cristo é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, mas que encarnou, que veio ao mundo, que andou pela terra, que morreu pelos nossos pecados, esse ensino procede de Deus. O ensino que nos diz, dentro ainda de tudo isso que eu acabei de dizer, que Jesus Cristo, que o objetivo primário, principal de Jesus Cristo, quando encarnou, era o de satisfazer a Deus, a ira justa e santa de Deus, trazendo assim um sacrifício perfeito por um homem, substituindo o primeiro homem que falhou, que fracassou. Então agora um homem novamente encarnado, com todas as propriedades humanas, 100% homem. Este homem teria então de passar pela mesma situação, pelas mesmas tentações que qualquer humano passa, atravessa, enfrenta, contudo, ele não poderia pecar. E de fato, ele não pecou. Quem traz esse ensino, ou este ensino, melhor dizendo, procede de Deus. Qualquer outro ensino diferente desse seja anátema. Qualquer outro ensino diferente desse, ainda que trazido por anjos, querido, ainda que trazido por anjos, seja anátema. Então, João deixa de forma muito clara, de forma que até uma criança consegue entender, uma criança com um mínimo de entendimento, de compreensão, né? De capacidade de compreensão, de absorção de entendimento e de conhecimento, consegue entender que o ensino que procede de Deus é aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne. Se o ensino trata da encarnação de Jesus e de como a encarnação de Jesus é o fundamento da religião cristã, do dogma cristão, da fé cristã, então esse ensino procede de Deus. Quando nós vamos lá para 1 Coríntios 15, o texto vai dizer assim: se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé.
Então, se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, ok? É vã a nossa fé, ok? Mas como ele ressuscitaria se ele não houvesse nascido, vivido e morrido? Então, se Jesus Cristo não nasceu, se Jesus Cristo não se fez carne, é vã é vão o nosso ensino e é vã a nossa fé. Mas louvado seja Deus, porque a Escritura testifica, ensina que Jesus Cristo encarnou, que Jesus Cristo veio ao mundo como homem, que Jesus Cristo andou por essa terra, que Jesus Cristo teve um corpo físico. A encarnação de Jesus é fato, dura para sempre, é eterna, é um ensino sólido, fundamentado, de que a segunda pessoa da Trindade estará para sempre unida à natureza humana. Deus não desprezou o corpo de Cristo, ele permanece nele. O Filho de Deus permanece em carne para sempre. Ele não é um espectro, ele não é um espírito, ele não é um fantasma. Jesus Cristo encarnou, andou pela terra, morreu, ressuscitou. E ao ressuscitar, durante os 40 dias que andou pela terra, depois de ressurreto, Jesus Cristo se alimentou. Jesus Cristo foi visto por várias pessoas. Jesus Cristo mostrou as suas feridas, os seus ferimentos às pessoas, para que ficasse comprovado, testificado, de que ele encarnou no seu corpo. E foi esse corpo que os crentes, da época viram ser assunto aos céus. É nesse corpo que Jesus Cristo está hoje. Jesus Cristo não desprezou o seu corpo, ele continua com o seu corpo, ele é o primogênito de muitos. Nós também, uma vez mortos e ressuscitados por Deus, na eternidade teremos de volta os nossos corpos, assim como Jesus o tem hoje. Jesus Cristo sempre, pela eternidade futura, manterá o seu corpo físico, glorificado, mas manterá o seu corpo físico. Então, queridos, esse é o ensino da Escritura. É para isso que nós devemos nos atentar, é para isso que nós devemos nos alertar, porque esse é o ensino que de fato procede de Deus, a despeito do ensino de que Jesus Cristo era tão somente um espírito, de que Jesus Cristo jamais se materializou, uma vez que a matéria é má e Deus não poderia ter em si nenhum tipo de maldade, nenhum fragmento de maldade. Esse ensino é a base das heresias do final do primeiro século e é hoje, de alguma maneira, ensinado em algumas seitas, em alguns grupos ditos religiosos ou grupos religiosos, que nós vemos também nos seus templos, nos seus salões, disfarçados de cristãos, disfarçados de religião cristã. É para esse ensino, então, que nós devemos nos atentar e ficar alertas, advertidos, assim como somos por João aqui no capítulo 4. Versículo 3, João vai escrever assim: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, o ensino que não confessa que Jesus Cristo não procede de Deus, o ensino que afirma que Jesus Cristo não é o próprio Deus encarnado, esse não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. E nós já falamos a respeito do anticristo. João está dizendo aí no final do versículo 3. Nós já falamos a respeito disso. Vocês já sabem a respeito do anticristo. Vocês já sabem que ele vem, o anticristo já vem, e que, perdão, irmãos, e que os anticristos já estão pela terra. Os emissários de Satanás já estão a rodear a terra e passear por ela.
Então vocês já estão atentos a isso. Esses espíritos, eles estão por aí pregando o falso evangelho. E o falso evangelho que eles pregam é de que Jesus Cristo não é o Filho de Deus encarnado. Esse ensino que eles trazem é falacioso, herético e, por consequência, diabólico. Diabólico. Então não se trata, meu irmão, minha irmã, de um engano. Não se trata, querido, de apenas uma ignorância teológica. É muito mais do que isso. É diabólico, é satânico e tem como objetivo confundir as pessoas. Porque, querido, vamos fazer uma parábola aqui, vamos fazer um retorno aqui à essência do cristianismo, à essência do ensino cristão. Nós somos, a raça humana é totalmente pecadora e incapaz de se achegar a Deus por conta do pecado dos nossos primeiros pais. Ponto. Todos nós sabemos disso. Para que nós nos acheguemos a Deus e para que nós encontremos graça em Deus, ou que Deus encontre graça em nós, o único caminho que nós temos é confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa alma. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos reconciliar com o Pai. É o único caminho, é a única maneira de nós sermos reconciliados com Deus. Palavras do próprio Senhor Jesus: eu sou o caminho. Ok? Ok. Se nós, ou se alguém ensina que Jesus Cristo não é essa pessoa, se alguém ensina que Jesus Cristo não é esse homem, se alguém ensina que Jesus Cristo não é esse caminho, de que existe algum outro caminho, ou que o ensino sobre Jesus Cristo ser o caminho é uma mentira, logo, essa pessoa esse ensino está desmentindo todo o ensino bíblico, de Gênesis 2, de Gênesis 3 até o livro de Apocalipse, até Apocalipse 22. Absolutamente tudo isso. Quando eu falo Gênesis 3, a queda, mas vamos lá, Gênesis 1 a Apocalipse 22, tudo é uma mentira. Essa afirmação, apenas essa afirmação, de que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, ou que Jesus Cristo não é o Filho de Deus encarnado, que Jesus Cristo é apenas um profeta, de que Jesus Cristo é apenas um espírito que foi colocado no homem, mas que quando da sua crucificação, imediatamente ele perdeu essa unção, esse poder, foi algo temporal, apenas para que se cumprisse uma missão. Apenas essa afirmação faz com que caia por terra todo o ensino da palavra de Deus. Todo o ensino da palavra de Deus. Então, de fato, é algo muito sério. Seria vã, toda a nossa pregação seria vã, a nossa fé. É algo muito sério, irmãos. Então é por isso que nós não podemos encarar com tanta naturalidade e com tanta simplicidade, com tanta parcimônia, como se fosse, mas é um erro teológico. Não se trata de um erro teológico. Discordâncias teológicas acontecem e sempre acontecerão entre crentes, entre cristãos verdadeiros. Uns creem que a criança deve ser batizada, outros não. Uns creem a respeito de dons, se os dons cessaram ou não. Enfim, existem discordâncias no meio evangélico, mas isso aqui, o assunto que João está tratando aqui, não se trata de uma discordância dentro de uma doutrina, ou de uma doutrina cristã, não. O que João está tratando aqui é de verdade e mentira. O que João está dizendo aqui é daquilo que Deus nos diz e daquilo que o nosso adversário nos diz. É algo muito sério, irmãos. Então nós não podemos simplesmente acolher esse ensino e aceitar esse ensino como se quem prega esse tipo de ensino fosse um irmão nosso, fosse um crente no Senhor Jesus
De maneira alguma o é. É herético, é satânico. E nós precisamos ensinar, nós precisamos advertir, nós precisamos mostrar a essas pessoas que o caminho que elas estão andando é um caminho de morte. Jesus Cristo não é um profeta que foi revestido de divindade. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Jesus Cristo é Deus. E Jesus Cristo não foi um espírito que andou pela terra. Jesus Cristo encarnou. Nós lemos lá na introdução, João 1, o Evangelho de João 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a verdade da Escritura. Essa é a verdade da Escritura. Stemarker vai dizer no seu comentário que Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, de geração eterna, igual ao Pai no que diz respeito à sua substância, à sua eternidade, à sua graça, ao seu amor, ao seu poder, à sua bondade e a todos os outros atributos da divindade. Ele é o meio pelo qual Deus dispensa todas as suas bênçãos. Ele é a plenitude de tudo que recebemos. O único meio por qual Deus realiza algo é por meio de Jesus Cristo. Esse é o ensino bíblico, querido. Se Deus criou ou está criando alguma coisa, passa por Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos o ensino bíblico, quando nós olhamos a verdade bíblica, é para essa verdade que nós devemos olhar. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, o texto sagrado vai nos dizer assim, Colossenses 1. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quando nós vamos para Hebreus capítulo 1, o texto sagrado vai dizer: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus. Atos, capítulo 17, vai dizer que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele é o Filho de Deus, Jesus Cristo encarnado. Essa é, querido, a verdade do Evangelho. E é isso que João está dizendo aqui. E mais do que isso, é isso que João está ensinando aqui. Vamos caminhar um pouco mais? Versículo 4. Versículo 4 vai dizer assim: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então agora no versículo 4, de forma muito amorosa, trazendo de novo aquele filhinhos, né, com o qual João gosta de chamar os seus leitores, vai dizer que nós somos filhos de Deus e de que nós temos possibilidade de vencer os falsos profetas, o falso ensino, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, por nós mesmos, pela nossa própria força, pelo nosso próprio vigor, nós não conseguiríamos. Nós seríamos também enganados, assim como o mundo é. Assim como as pessoas ouvem os falsos ensinos e acabam se rendendo a eles. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós,
nós temos condição de refutar, nós temos condição de negar o falso ensino. Nós somos alertados por Deus, nós somos advertidos por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a respeito, perdão, irmãos, a respeito dos falsos ensinos. Então, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Versículo 5, o texto vai dizer assim: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Então aqui, João vai nos relembrar aquilo que ele já havia dito nos primeiros capítulos, ou escrito nos primeiros capítulos dessa mesma carta, de que aqueles que estão no mundo, e que aqueles que amam o mundo, e que aqueles que se amoldaram às coisas desse mundo, eles não ouvem aquilo que Deus está falando, porque eles estão com seus ouvidos tapados, eles estão com seus ouvidos fechados para a verdade do Evangelho. Então, eles dão ouvido àquilo que é próprio do mundo. Então, isso explica, ou isso ajuda a explicar, o fato de nós muitas vezes pregarmos e as pessoas não darem ouvidos a nós. E de muitas vezes as igrejas genuinamente evangélicas, as igrejas fiéis ao santo evangelho, ao sagrado evangelho, a doutrina santa, muitas vezes essas igrejas estão vazias, muitas vezes essas igrejas estão com seus bancos vazios, mas as igrejas onde está sendo pregado o falso evangelho estão abarrotadas de pessoas, estão cheias de pessoas, porque essas pessoas são do mundo, então elas dão ouvido aos falsos ensinos, ao ensino do anticristo, que procede também do mundo. É aquilo que é aquilo que eu falei no início desse ensino, né? Desse estudo, perdão. São duas forças em constante batalha. É uma batalha espiritual, é uma luta no campo espiritual que está ocorrendo agora em todo o tempo, e o qual nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ver, tocar, mas nem por isso ela deixa de estar acontecendo, irmãos. Então nós precisamos ficar alertas quanto a isso, nós precisamos nos manter em espírito de oração, orar sem cessar. É isso, né, de que se trata lá, o versículo de Tessalonicenses. Nos manter em espírito de oração, para que as pessoas que nós amamos, as pessoas por quem nós temos orado, para que se convertam, para que elas sejam alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus, porque existem forças hostis tentando impedir com que elas ouçam a verdade do Evangelho, e essas forças hostis são os espíritos de anticristo que João está tratando aqui nesses primeiros versos do capítulo 4, que trazem até os ouvidos das pessoas o falso evangelho, um evangelho açucarado, um evangelho sem cruz, um evangelho sem sofrimento, um evangelho que não reconcilia o pecador com o Deus Santo, que não satisfaz a justiça de Deus. Então, esse é o nosso desafio: pregar a verdade do Evangelho, fazer com que as pessoas conheçam a verdade do Evangelho e sempre nos manter em espírito de oração para que a graça, a misericórdia de Deus alcance também a esses nossos queridos. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. E o mundo os ouve porque eles criam um ambiente e uma pregação que agrada aos ouvidos do mundo. E qual é esse ambiente, essa pregação que agrada aos ouvidos do mundo? Aí
Aí João vai dizer um pouquinho aí no final do versículo 5 e no início do versículo 6. É uma pregação humanista, é uma pregação que convida a que nós tenhamos vitórias, prazeres, merecimentos nessa terra. É uma pregação voltada para a nossa satisfação pessoal, para a satisfação dos nossos desejos pessoais, terrenos, carnais. É uma pregação que não combate o pecado, que não nos adverte a respeito do perigo que o pecado constitui. Então essa pregação, ela faz bem ao ouvido do mundo. O mundo se sente confortável com essa pregação e por conta disso não dá ouvidos à verdade do Evangelho, que é confrontadora, que é altruísta, que nos convida a uma vida de altruísmo, a uma vida de amor, a uma vida de santidade, a uma vida de desapego, enfim, aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas João vai encerrar então esse bloco no versículo 6 dizendo: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então João vai encerrar esse bloco dizendo que aqueles que são de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, aqueles que foram alcançados pela graça, eles ouvem a voz de Deus, a voz do Supremo Pastor. Mas aqueles que são do mundo, eles ouvem a mensagem do mundo. E a mensagem do mundo é humanismo, materialismo, supervalorização humana, o relativismo com respeito ao pecado, relativismo com respeito à santidade, uma enorme exaltação do eu, da prosperidade na terra, enfim, as pregações que nós temos ouvido aí, né? Teologia da prosperidade, que diz que nós devemos ter o melhor dessa terra, que diz que nós devemos ser ricos, que diz que nós devemos ter uma vida confortável. Abrindo apenas um parêntese, né? Não é pecado ser rico, não é pecado ser próspero, mas esse não é o cerne do Evangelho, essa não é a mensagem principal do Evangelho, não é nisso que nós devemos nos afatigar. Louvado seja Deus se todos nós fôssemos prósperos e ricos, poderíamos ajudar outras pessoas, poderíamos abençoar muito mais pessoas, enfim, não é pecado ser próspero. O pecado é colocar as nossas riquezas acima das coisas de Deus. O pecado é pregar que a prosperidade é o centro do Evangelho, como fazem os pregadores, ou como faz a teologia da prosperidade. De outro lado, a teologia da libertação, que diz que nós devemos ser pobres para que nós possamos herdar a salvação, que é também uma outra bobagem, uma outra mentira. Não é a nossa condição financeira que fará com que nós sejamos ou não aceitos por Deus. Uma outra falácia, a teologia da libertação, teologia do coaching, que supervaloriza o eu, a capacidade humana e o nosso poder de vencer as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, e de que o pecado não é algo que trata de vida e morte eterna, mas que o pecado é uma falha e que nós podemos compensar essa falha através do nosso esforço pessoal, do nosso crescimento pessoal. Então, não confunda a teologia do coaching com coaching, tá, irmãos? É saudável nós nos valorizarmos. É saudável nós termos uma boa impressão a respeito de nós mesmos, de nós buscarmos uma vida melhor, um conhecimento maior, uma vida mais saudável. Tudo isso é uma bênção de Deus para a nossa vida. Nós condenamos a teologia do coaching, quando nós colocamos essa supervalorização do eu na teologia, porque a teologia não nos dá base para defender esse tipo de procedimento. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então esse tipo de pregação, prosperidade, supervalorização do eu, humanismo, teologia da libertação, essas
pregações, esses tipos de teologia, ainda que possam ter algum tipo de fundamento bíblico, o grande problema é que elas colocam esses pontos como centrais no Evangelho, na obra da redenção. Aí é que elas se constituem em mentiras e em falácias. E elas se travestem, né, de uma forma muito agradável aos olhos e aos ouvidos para trazer novos ouvintes, para trazer novas pessoas para que ouçam a sua pregação. Então, o que João está dizendo aqui é que independente do cenário que for criado, independente da capacidade de argumentação que esses pregadores tiverem, dos seus ternos muito bem coladinhos ao corpo, muito bem alinhados, da sua aparência muito boa, da sua oratória muito bem elaborada, né? Seus argumentos muito bem construídos, se não houver no centro da sua pregação, no centro da sua teologia, de que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, encarnou, veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados, nada mais é do que uma raiz da pregação do anticristo. Nada mais é do que uma heresia. Então, caminhando já para encerrar e para concluir, para aplicar para os nossos dias, o que João está dizendo, versículo 1, versículo 6 do capítulo 4, é de que nós devemos ficar atentos aos falsos ensinos, de que nós devemos nos blindar para não dar ouvidos a essas pregações, porque essas pregações elas continuarão existindo, de que nós devemos ensinar a verdade da Escritura a tempo e fora de tempo, de que a maneira, o instrumento que nós temos para nos defender dessas falsas doutrinas é conhecendo o verdadeiro Evangelho, conhecendo o Evangelho da graça do Senhor Jesus, de que existe em nós o Espírito Santo de Deus que nos alerta, que nos adverte para as mentiras que são pregadas, de que nós não podemos achar que é apenas um desvio teológico. Essa pregação não é um desvio teológico, é herética, é satânica, totalmente diferente do ensino bíblico, e de que nós devemos então viver uma vida de acordo com a verdade do Evangelho, uma vida que agrade a Deus, uma vida de humildade, de submissão e de conformidade com o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Crescer, irmãos, em graça, em santidade, dia após dia. É isso que João está nos convidando a fazer. João está convidando seus leitores originais, convidando a mim e a você para viver uma vida santa, que agrade a Deus, e refutando, abominando os falsos ensinos e os falsos mestres que chegam aos dias de hoje, 2020, disfarçados de teologia da prosperidade, teologia do coaching, teologia da libertação e outras baboseiras que nós vemos sendo pregadas por aí. Então, mantenha-se firme na doutrina dos apóstolos, mantenha-se firme no ensino bíblico, mantenha-se firme na verdade que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado e de que só nele há remissão de pecados. Amém? Deus abençoe sua vida, que Deus lhe dê discernimento, sabedoria, entendimento, para não só ouvir, mas principalmente para aprender o ensino da Sagrada Escritura, que isso fique inculcado na sua mente e no seu coração, que você possa então ensinar e advertir a outros. Vamos orar mais uma vez? Façamos uma oração final então, e logo após eu invocarei a bênção do Senhor sobre a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez em Teu nome, para a Tua glória, agradecidos ao Senhor por mais esse tempo que passamos estudando, lendo, falando
a respeito das verdades eternas descritas nesse livro santo. Queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor nos ensina e o Espírito Santo que habita em nós testifica dentro de nós a respeito das verdades eternas do Evangelho. E por isso nós temos, dia após dia, crescido em graça, em sabedoria, e por isso conseguimos então não só identificar, mas também refutar os falsos ensinos que tem muitas vezes batido a nossa porta, que tem muitas vezes chegado à nossa televisão, que tem muitas vezes nos sido oferecidos. Agradecemos ao Senhor por essa compreensão, por essa sabedoria, e pedimos ao Senhor que no nome de Jesus faça de cada um dos meus irmãos que me ouvem nessa noite conhecedores da verdade do Evangelho, para que assim, uma vez conhecedores, eles possam também ensinar outros a respeito dessa verdade que trata de vida eterna e de morte eterna. Um assunto, Deus, de extrema importância, de inigualável importância, e de que muitas vezes nós tratamos com tanta parcimônia, tratamos, Deus, de forma tão leviana. Tem misericórdia de nós, cuida de nós, adverte-nos, mantenha-nos atentos a isso, Deus, e aproveita então, Deus, essa oração, esse momento de intimidade, de comunhão com o Senhor, para pedir ao Senhor que conceda a todos nós uma noite de descanso, uma noite de paz, o Senhor renove as nossas forças, e que o dia de amanhã, se nos pertencer, se o Senhor nos incluir no dia de amanhã, que seja um dia também, Deus, de saúde, de paz, que tenhamos todos um restante de semana diante do Senhor, acompanhando ou lendo, vivendo uma vida de intimidade com a Tua Palavra, aprendendo mais do Senhor a respeito da leitura, ou através da leitura sistemática da Tua Palavra. Abençoa cada um, que a Tua graça, que a Tua bênção, que a Tua misericórdia assista a cada um que nos ouve nesse momento, Deus. É a oração que nós fazemos em o nome de Jesus. Amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a viver uma vida de sabedoria, de conhecimento do verdadeiro e único Evangelho da graça do Senhor Jesus, aguardando confiantemente até que Ele volte. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Querido, muito obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente noite, um excelente restante de semana, e nós nos veremos, se Deus assim nos permitir, no próximo domingo, às 19 horas, nesse mesmo canal. Uma boa noite, que Deus o abençoe em Cristo.